Lucas, capítulo 18, e eu queria ler convosco os versos 9 ao 14. Lucas 18, versos 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Até aqui a palavra de Deus. E eu queria que tomassem atenção nesta mensagem, neste sermão de hoje, com exatamente este tema: o publicano e o fariseu. Nós já aprendemos que Jesus caminhava com muitas pessoas. Conforme Jesus entrava nas cidades, conforme Jesus passava para as aldeias, para os vilarejos, atravessava o mar da Galileia, nós víamos que grandes multidões o acompanhavam. E é fácil para nós entendermos que no meio dessas multidões existiam pessoas com vários tipos de personalidades, com vários tipos de objetivos e com ideais bastante diferentes. Uns eram para julgar, outros eram só para... estavam lá, era mais um. Outros eram para aprender, outros eram para se entregar. E Jesus, que conhece o coração de cada pessoa, Jesus que conhece o nosso coração, Jesus que não vê a sua aparência, não vê a sua cara, mas Ele olha lá para dentro. Ele sabe aquilo que você está sentindo, Ele sabe aquilo que você está passando, Ele sabe qual é a ideia que vocês têm, o objetivo que você tem ao vir à igreja, ao abrir a sua Bíblia. Jesus, conhecendo os seus corações, o coração daquelas multidões que o acompanhavam, Ele propunha-lhes parábolas sobre diversos temas. Parábolas são ilustrações. Jesus era um mestre da ilustração. Jesus usava coisas do dia-a-dia para explicar a mensagem que ele queria passar. Porque se Jesus fosse falar teologicamente, ninguém entendia. Na verdade, ele falava por parábolas e muitas pessoas também não entendiam. Os próprios discípulos lhe perguntavam: mestre, o que é que tu querias dizer com aquilo? Daí você já pode ver que a multidão também muitas vezes também não entendia. Mas aqueles que compreendiam as parábolas, esses eram edificados, esses cresciam. E hoje a parábola que eu trago para vós é a parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano, ela aborda primariamente o tema da oração, mas ela é muito mais profunda do que isso. Não é só da oração que esta parábola fala, não é só da maneira de orar, na postura de orar que Jesus estava falando. Mas o que Jesus está falando aqui é como é que nós nos apresentamos perante Deus. Como é que nós nos apresentamos perante a igreja? Como é que nós nos apresentamos perante o nosso próximo? Rapidamente eu queria falar convosco acerca dos 2 personagens. A semana passada eu tinha falado acerca de Marcos, capítulo 2, versos 13, e nós falámos um pouco dos fariseus. E nós falámos um pouco dos publicanos. Nós vimos que a passagem onde Jesus chama Levi, Mateus, para seu discípulo.
Mas eu queria agora aqui aprofundar mais um bocadinho, para que nós percebamos qual é que é a diferença entre o publicano e o fariseu, qual é que é a diferença entre o justo e o injusto, qual é que é a diferença entre você e os demais. Os fariseus, quem eram os fariseus? No período intertestamentário, que foi o período de 400 anos que Deus calou a seguir ao profeta Malaquias, o último profeta, Deus teve 400 anos calado. Não havia profeta, não havia Deus, não havia palavra. Parecia que Deus tinha se evaporado. Parecia que a história tinha acabado naquele período. E os israelitas, face ao silêncio de Deus, eles dividem-se em várias seitas, como os fariseus, os saduceus, os essénios e os zelotes. Estes últimos eram aqueles que eram sempre à guerra. Eles queriam é guerrear, queriam é fazer guerra. Guerra contra a Grécia, guerra contra a Roma. Mas os fariseus, eles nascem de uma família chamada os Macabeus, que lutaram contra Roma, porque Roma queria que os judeus optassem por a crença grega, ou seja, adorassem aos deuses romanos, o culto aos deuses romanos, e levantou-se uma família chamada dos Macabeus, e lutaram contra Roma e ganharam. E aí formou-se os fariseus. Fariseu quer dizer separado, quer dizer um homem à parte para quê? Para o serviço religioso. Se nós formos reparar seriamente, se nós formos honestos, nem tudo os fariseus eram maus. Eles tinham coisas, do ponto de vista religioso, bastante positivas. A primeira delas é a lei. A lei era acima de tudo. Deus era acima de tudo. A lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, estava em primeiro lugar. E isso é positivo. Mas o pior é que, como eles foram intitulados separados, eles quiseram adulterar a lei, ou seja, multiplicar a lei em várias leizinhas. Para quê? Para implementar a santidade. Ou seja, eles pensaram assim, bom, se Deus mandou guardar o sábado, então nós temos que ver como é que nós guardamos o sábado. Nós não podemos fazer nada ao sábado, então nós, se andarmos 2 km, não é pecado, mas se andarmos 2 km e 500 metros já é. Nós não podemos carregar pesos, mas vamos ver, se a gente carregar 2 kg, não é pecado, mas se a gente carregar 2,5 kg já é. E por aí fora, e por aí fora. Eles foram destrinchando a lei em várias leis. E eles faziam um outro pormenor, que eram apresentar-se diante do povo como sendo piedoso, como sendo o único que praticava o caminho da santidade. Os fariseus denunciavam, eles andavam nas ruas a ver quem pecava, eles denunciavam as pessoas. Eles falavam, pregavam de forma a que quem os ouvia dizia, eles são detentores da verdade, eles são os únicos que conseguem aplicar a lei. Por causa disso, eles eram muito respeitados. Na verdade, a palavra respeitados aqui nem está corretamente aplicada. Eles eram mais temidos. Porque quando chegava um fariseu à praça, todo o povo baixava a cabeça. Todo o povo temia. O povo se escondia dos fariseus com medo que eles os acusassem, que eles os pusessem de lado, que não os deixassem ir à sinagoga. Mas mesmo assim eles eram bem vistos. O povo os considerava justos. Por outro lado temos os publicanos. Povo judeu, nomeado por Roma para coletar os impostos. Vocês já sabem essa história. Herodes tinha o poder, a governação sobre a zona da Judeia e da Galileia,
Mas Herodes era obrigado a pagar imposto a Roma. E então havia os publicanos que eram homens escolhidos. Como é que era a seleção, não sei. Mas eram homens escolhidos para coletar os impostos do povo. O povo pagava 2 tipos de impostos. O imposto per capita, que era só os homens que pagavam, as mulheres estavam isentas. E o imposto sobre as vendas, sobre o lucro. E como é que era o salário desses publicanos? Era uma parcela daquilo que eles cobravam, eram para eles. E o povo judeu olhava para esses judeus como traidores, porque estavam a retirar dinheiro do povo para entregar a Roma. Os judeus não gostavam de Roma. E muitos desses publicanos utilizavam essa posição de coletor de impostos para enriquecer ilicitamente. Porquê? Porque eles cobravam a mais daquilo que era devido. Por isso mesmo eles não eram bem vistos. Estes eram os publicanos. Jesus nesta parábola apresenta um homem aparentemente justo e um homem aparentemente injusto. E porquê que eu digo aparentemente? Porque é mesmo aparentemente. Porque Jesus não olha para as aparências. Jesus olha para os corações. E uma das lições que nós devemos tirar é que eu tenho visto ao longo destes anos muitas coisas. Eu tenho visto dentro da igreja homens aparentemente justos e homens aparentemente injustos. Mas o mais interessante é que, conforme o Espírito de Deus vai falando e vai mostrando, esses que são aparentemente justos pecam mais dos que são aparentemente injustos. Faz confusão, não faz? Então vamos ver o que é que Jesus diz em Mateus 6, de 1 a 8. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus 6, de 1 a 8. E veja a diferença que Jesus faz no célebre Sermão do Monte entre os aparentemente justos e os aparentemente injustos. E Jesus diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar de pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O que Jesus está aqui falando é de caráter, meus amados irmãos. E a aparência, o aparentemente justo e o aparentemente injusto, isto demonstra-se pelo caráter. Nós conseguimos ver quem é justo e quem é injusto. E muito mais nosso Pai. Jesus está aqui a dizer, por exemplo, quando Ele diz, entra no teu aposento, não quer dizer que a oração só funciona no quarto. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que, por exemplo, o fariseu orava muito, orações muito compridas, muito emproadas, muito compostas, para mostrar a sua piedade, e o povo dizia, sim, olha que homem. Por exemplo, quando o fariseu jejuava à segunda e à quinta, ao contrário do que diz a lei só mandava um jejum nacional, e o fariseu implementou à segunda e à quinta jejum nacional.
O fariseu saía à rua de cara fechada, muito cabisbaixo, como que estava a fazer um sacrifício para Deus, para as pessoas verem, olha que homem piedoso, olha como ele está sofrendo. Mas ele também fala aqui dos gentios, que falavam orações com vãs, muito corridas, para mostrar que também falavam muito. O que Jesus está aqui a falar de caráter. E o que Jesus quer falar hoje é de caráter. Um cristão tem que mudar o caráter. Como é que se muda o caráter, pastor? Pelo Espírito de Deus. O fariseu tinha um caráter sem reverência a Deus. Se nós vermos, eu estava sempre de pé. O fariseu orava de pé. O fariseu falava de pé. O fariseu estava sempre em pé. Uma postura irreverente. Possivelmente enchia o peito. E geralmente orava para si mesmo. As orações não passavam do teto das sinagogas. Muitas das orações que nós fazemos, meus amados irmãos, nomeadamente aqui neste lugar, não é aqui. Muitas das orações que nós fazemos não passam do teto, não chegam aos céus. Porque aqui nós enchemos o peito, nós mostramos aos demais que sabemos orar, mais que qualquer um, porque oramos 10 minutos, porque falamos palavras bonitas, porque construímos frases. O problema é que essa oração não chega ao céu. Essa oração não passa daqui. Em algumas traduções bíblicas, diz que o fariseu orava de si para si. Não era para Deus, era de si para si. Ou seja, apesar de começar a oração com a palavra de Deus, com o nome de Deus, ele não estava dirigindo as palavras a Deus. Ele estava dirigindo as palavras para si, para os outros ouvirem. Estas orações não passavam de monólogos. Monólogos é nós falarmos sozinhos, construirmos uma história sozinhos. O objetivo era autoproclamar-se justo e de se vangloriar dos seus feitos. Esse era o fariseu, essa era a conduta do fariseu. O fariseu gostava dos primeiros lugares. O fariseu gostava de passar nas ruas e toda a gente dizia Rabi, Rabi. O nosso irmão Tiago, no capítulo 4, diz assim: antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Você conhece alguém assim? Sério? Não é na Bíblia, não. É hoje. É em pleno mês de agosto de 2018. Sim. Tiago está a falar para essa gente. Humilhai-vos perante o Senhor. Perante quem? Perante o Senhor. E Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outros? Olha bem o que é que o Tiago diz. Basicamente, meus amados irmãos, nas nossas igrejas hoje, existem publicanos e existem fariseus. Porque existem caráteres, propósitos, ideias e objetivos diferentes. E eu não estou a falar do mundo, eu estou a falar aqui de dentro. Amém? No outro lado, temos o publicano, que, embora esteja em pé,
Diz a palavra de Deus que ele não ousava sequer levantar os olhos. Mas ele batia no peito. O bater no peito na cultura judaica tinha muito valor, tinha um significado muito grande, porque o bater no peito era um sinal externo para demonstrar a dor da alma. Quando eu bato no peito, é sinal de desespero, é sinal de angústia. Diz a Bíblia que ele batia no peito e dizia, onde é que está? No verso 13, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia a sua natureza pecaminosa, ele reconhecia o seu erro, ele reconhecia o seu estado, e isso lhe trazia angústia, ao contrário do fariseu, que ele não reconhecia que era pecador, antes pelo contrário, eu sou justo perante os homens. Não é perante Deus, é perante os homens. Eu sou mais justo do que os outros, eu não sou como os demais. O que é que nós aprendemos com esta parábola? O que é que Jesus nos quer ensinar? Em primeiro lugar, vemos que o fariseu começa-se comparando aos outros. E a comparação que ele faz dos outros é que, não, eu sou um pecador igual aos demais. Não é essa a comparação. Ele diz, eu não sou como os demais. É um julgamento. Ele faz um julgamento perante aquele que se estava humilhando, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó pecador, sê propício a mim. Ele estava fazendo julgamento. Olha, Deus, vês? Ele está assim porque peca, é um pecador. Ele está assim porque não dá o dízimo. Ele está assim porque não vai à igreja. Ele está assim porque não atende à tua chamada. O fariseu fazia julgamento, mas o publicano estava-se abrindo para Deus. Senhor, eu estou aqui. Da forma como tu bem me conheces, miserável, pecador. O apóstolo Paulo, ele foi um fariseu. Ele era fariseu. E ele conhece muito bem a classe farisaica. Ele conhece muito bem o modelo de pensar dos fariseus. E por isso é que ele repreende esse modelo. Lá em Romanos, capítulo 2, verso 1, ele diz, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Sabe o que Paulo está aqui dizendo? Foi aquilo que Jesus disse lá atrás. Porque julgas tu o teu irmão que tem um cisquinho no teu olho, quando tu tens uma trave a atravessar os dois e não vês a trave? Como é que tu podes ver uma falhazinha, um cisquinho no olho do teu irmão e não vês o tamanho da tua falha? É o que Paulo está aqui dizendo. Quem és tu, ó homem, que julgas os outros, quando tu mesmo fazes o mesmo? Era assim que pensavam os fariseus. O publicano, ao contrário do fariseu, ele pede auxílio. Ele pede auxílio ao pecador. Sabe? Esta forma de escrita é curiosa, mas é interessante. Porque ele diz assim, veja lá comigo, no verso 13, o final do verso 13, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Parece que ele está a chamar pecador a Deus, não é? Mas não. Ele está sublinhando a sua condição pecaminosa. Isso não dá abertura para pensarmos que ele se comparava ao outro pecador. O que este homem estava dizendo é que os outros podiam ser pecadores, mas ele não se importava. Ele era pecador. Ele mostrava-se a Deus como pecador. Ele mostrava-se a Deus como aquele que falha.
O fariseu continua vangloriando-se dos seus feitos. Eu jejuo 2 vezes na semana, segunda e quinta. Eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. O mais interessante é que nós, se formos ver Mateus 23, dos versos 1 ao 39, Jesus vai condenar tudo aquilo que os fariseus pensavam. Jesus vai dizer: ó hipócritas, ó raça de víboras, ó mentirosos, tudo aquilo que vocês anunciam não serve para nada, porque vocês anunciam aos homens para se gloriar a si mesmos, mas vocês mesmos não fazem. Vocês dizimam o coentro, o cominho, mas esquecem-se da fé e da justiça, do amor, que é mais importante. Importante dizimar, mas não se esqueçam do resto. Jesus dedica um bom discurso para os fariseus. Jesus hoje está dedicando um bom discurso para aqueles que se julgam mais justos do que os outros. O maior erro, meus amados irmãos, não é a gente buscar a justiça. Antes, pelo contrário. A sua luta deve ser a busca pela justiça. A sua luta deve ser a busca pelo melhor. Hoje foi assim, amanhã vai ser um pouquinho melhor. Isso é bom. O pior é quando nós pensamos que já chegamos a um patamar e que o outro vai mais atrás. Você já reparou aquela corrida das bicicletas, o ciclismo? Existe aquele que vai à frente, existe a lebre e o outro, não é? O pior é quando o outro pensa que vai à frente e que já ninguém ultrapassa, mas está logo atrás, coladinho à roda dele, está um que na mais pequenina oportunidade ele vai passá-lo. Assim acontece com aqueles que pensam que são justos, que se vangloriam, que se apresentam perante a congregação e perante Deus como: eu já cheguei aqui. Na pequenina oportunidade, alguém vai passar. Na pequenina oportunidade, alguém o ultrapassa. E o curioso é que muitas vezes aquele que ultrapassa é aquele que menos nós esperávamos. Quem está a entender, diga amém. O publicano não fala dos seus feitos. O publicano não apresenta os seus dízimos. O publicano não apresenta as suas ofertas. O publicano não apresenta as suas orações. O publicano não apresenta aquilo que estudou durante a semana. Mas ele diz: sê propício a mim, pecador. A palavra propício aqui, na minha tradução não está, mas se calhar na sua está. Eu tenho a minha tradução em casa, tem propício. Ser propício a mim, pecador. A palavra propício é a mesma palavra da propiciação na cruz, do sacrifício da cruz que Jesus fez por cada um de nós. Propiciação significa ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Quando o publicano dizia: ser propício a mim, pecador, ele estava dizendo: Deus, que a tua ira seja aplacada e que a tua graça e a tua misericórdia caiam sobre mim, porque eu falhei contra ti, porque eu não sou digno de estar na tua presença, porque eu não sou digno sequer que atendas a esta minha oração. É isto que o publicano está falando, e é isto que nós temos que atender hoje. Eu estou cansado de dizer: a teologia é boa, mas não é tudo. Ter conhecimento da palavra é ótimo, mas não serve de base para a nossa vida cristã. A nossa vida cristã tem que estar baseada na nossa mudança de caráter dia após dia. E a nossa mudança de caráter é para nós mesmos, para a nossa família dentro da nossa casa, nos nossos empregos, nos círculos de amizades que nós temos exteriormente e nos irmãos. Eu já vi julgar
irmãos e não julgar os outros lá fora. No Antigo Testamento, a propiciação dos pecados era feita por meio de sacrifícios de animais. E eles tornaram-se desnecessários com a vinda de Cristo, que se ofereceu em sacrifício em lugar de pecadores. Em Êxodo 32 diz assim: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Propiciação quer dizer clamor a Deus pelo perdão. Era aquilo que o publicano estava fazendo. Senhor, se tu puderes, perdoa-me. Paulo diz na sua carta aos Romanos: ao qual Deus propôs propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. João, na sua primeira carta, diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O sangue de Cristo aplacou a ira de Deus, que pesava sobre nós. Resumindo isto, a morte de Cristo morreu, o sofrimento de Cristo, o verter do seu sangue, isso era tudo indicado a nós, mas Ele pagou-a. Então eu pergunto: com que direito temos nós de nos julgarmos superiores aos outros? Quem nos deu esse direito? Onde é que você foi buscar essa ideia? Onde é que isso está escrito na Bíblia? Todos nós somos pecadores. Paulo diz nos Romanos: não há um justo sequer. Por fim, Jesus diz, ao final desta parábola, Ele vai confirmar tudo aquilo que nós falámos agora aqui. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? O fariseu? Não. O odiado pelos judeus. O publicano. Aquele que fez aquela oração complicadíssima, esquisitíssima. Não falou nada de jeito. A única coisa que diz: Deus, estou aqui, ser propício a mim, pecador. Esse, diz Jesus, que desceu justificado para a sua casa. E ele conclui dizendo: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Eu estou fora de caráter. Eu não estou dizendo para que nós não buscamos a perfeição. Claro que isso é bom. Eu não estou dizendo para que nós estudemos e nos aprofundemos, para que façamos um trabalho melhor. Isso é ótimo. O problema é quando nós metemos a nossa postura em cima dos outros. O problema é quando nós começamos a ultrapassar os outros, a espezinhar os outros. O publicano era rejeitado pela sociedade. Porém, Deus olhou para o seu coração arrependido. Porém, Deus viu que a sua fé, a fé do publicano, estava firmada em si próprio, em Deus, por forma a receber o perdão dos pecados. Se você reparar, na oração do fariseu, não existe perdão. Não existe pedido de perdão. Ou seja, é como se eu dissesse: Deus, é tu aí e eu aqui. Eu não preciso de perdão porque eu não pequei contra ti. Mas o publicano pediu perdão. Não se interessou com dízimos, não se interessou com ofertas, não se interessou com o trabalho que eu exercia. A única coisa que ele disse: Senhor, eu preciso de perdão. Não quer saber de mais nada. Amém, igreja? Isto é transformar caráteres. O fariseu era o maioral. Era o maior lá da aldeia, lá da vila, lá da cidade. Mas a sua fé não estava firmada em Deus. A sua fé estava firmada no seu próprio mérito, na sua própria obra. Isto é um perigo. Isto é um perigo para nós, igreja. Isto é um perigo que eu corro todos os dias, eu luto contra este perigo todos os dias. Eu digo sempre: Senhor, não me deixes exaltar. Não deixes que eu passe desta linha.
Porque no dia em que eu me exaltar sobre alguém, é no dia que eu cometi o meu maior pecado. Conforme é aqui, é aí igual. Olhe para o seu irmão de igual para igual. Olhe para a sua família, para o seu familiar, de igual para igual. Mas eu sou evangélico, eu que não. Escute, antes de você ser evangélico, você fazia pior do que eu. Olhe de igual para igual. Eu fiz um curso de liderança, não de igreja, liderança lá fora. E fui formador de liderança. E uma das bases da liderança é descer ao nível dos outros. Eu nunca posso ser líder se eu estiver em cima e você em baixo. Você me vê como um chefe e não como um líder. Está a entender isto? A questão é igual. Eu nunca posso ver um irmão como o meu irmão superior. Não, ele não é superior. Ele é igual, porque Deus nos olha a nível igual. Deus não tem categorias. Quando nós subirmos, meus amados irmãos, nós subimos todos juntos, não só primeiro uns e depois os outros. Quando formos revestidos com o corpo glorioso, é um corpo todo igual, não é um de cetim e o outro de ganga. Você está a entender isto? É isto que Jesus está aqui a falar, nesta parábola. É isto que Jesus nos quer transmitir hoje. E Paulo é bem claro nisto. Romanos 3, novamente, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a grande pergunta é: como é que você tem se apresentado diante do Deus vivo? Como é que você se apresenta diariamente diante daquele Deus que enviou o seu Filho para sacrificar por si, para morrer por si, para sofrer por si? Como é que você se apresenta perante Deus? Humilhado ou auto-exaltado? Como é que você se apresenta diante de Deus? É confiando naquilo que você sabe? É confiando naquilo que você pode? É confiando naquilo que você já fez? Ou pelo contrário, você também é um publicano e tem-se humilhado e reconhecido que nenhum fator externo a Deus que o homem possa ver, fazer ou sentir serve de justificativa para a nossa salvação? Por outras palavras, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você pode é zero. É zero. Amém, igreja? É zero. Você pensa que sabe muito, você está a caminhar passos largos para ser também um fariseu. Você está a caminhar a passos largos para ir para a sua casa injustificado. Nós vamos ter sempre um pensamento na nossa cabeça. Podemos enganar os homens, mas não conseguimos enganar a Deus. Podemos nos apresentar perante os homens como homens piedosos, muito santos, mas Deus viu o nosso coração. Eu costumo dizer, você pode enganar o pastor, mas não engana o Deus do pastor. Amém, igreja? Isto é mudança de caráter. Ser cristão, a única religião que muda caráteres é o cristianismo. Todas as outras é tudo por obras, tudo por feitos, tudo por que nós sabemos, tudo por que nós fazemos. A única religião que muda caráteres, que muda pessoas na maneira de estar, de sentir, de falar, de conviver, é o cristianismo. Não existe outra. Um outro ponto que eu queria dizer é que se não estivermos arrependidos dos nossos erros, eu vou repetir,
se não estivermos arrependidos dos nossos erros, se não reconhecermos perante Deus os nossos erros, não vale a pena vir ao culto, não vale a pena cantar, não vale a pena ler a Bíblia, não vale a pena estudar, tudo isso é vão, é inútil. Primeiramente, antes disso tudo, que é bom, tem que haver um arrependimento profundo dentro do nosso coração. É difícil, não é? Mas enquanto você não fizer isso, nada vai valer a pena. Porque Deus não olha para o que você faz. Deus não olha para aquilo que você sabe. Deus não olha para aquilo que você pode. Deus não olha para a sua oferta. Deus não olha para o seu dízimo. O que Deus olha é para o seu coração. Aquilo que vai lá dentro. A sua arrogância, a sua prepotência, o seu egocentrismo versus humilhação, desprendimento. Paulo diz: aquele que a si mesmo se esvaziou. Ele está a falar de Cristo. Cristo é um dos maiores exemplos que nós temos. Porque Cristo é o Filho de Deus. Cristo saiu do pé do trono. Cristo se despiu de toda a sua glória. Ele podia vir à terra, fazer-se um homem, andar no meio de nós, mas dizer assim: ó, menos, porque eu sou Deus. Ó, bolinha baixinha, porque eu tenho a sabedoria toda. Ao contrário disso, ele foi o mais humilde dos homens. Ele se despiu, ele se esvaziou para nos vir trazer exemplo de como é que nós devemos ser uns para com os outros e de nós para nós mesmos. Porque senão somos uns hipócritas. Estamos fazendo aquilo que não acreditamos só para agradar aos outros, só para mostrar aos outros. Somente com corações contritos. Sabe o que é coração contrito? Eu fui buscar o que quer dizer a palavra contrito. E a ideia é esta. Contrito era aqueles cavalos de batalha. Que embora houvesse tiros, de canhão, de espingardas, o cavalo ia sempre andando. Embora fosse aproximando da frente da batalha, com aquele barulho todo da batalha, o cavalo nunca voltava nem para a esquerda nem para a direita. Ia sempre andando. É o que Deus está dizendo. Nós temos que ir andando com o coração contrito, os olhos postos na cruz. Enquanto não tivermos um coração desses, ou somente com um coração desses, confiando naquilo que Cristo fez por cada um de nós, é que temos ousadia e o privilégio de chegarmos a Deus, de recebermos uma vida plena, uma vida abundante, equilibrada, que Deus tem preparado graciosamente para nós. Meu amado irmão, eu estou farto de dizer assim: você só sofre porque quer. É, pastor, é. O cristão só sofre porque quer. Pastor, eu tenho as coisas da minha vida. Isso são coisas da vida. São problemas da vida. Deixe disso. Não resolve hoje, resolve amanhã. Deixe que resolva. Agora, a sua vida mesmo, o seu modo de estar. Você anda sempre sisudo, não ri, não se alegra, não fala com ninguém, peço toda a gente que lhe deve, ninguém lhe paga. Você anda sofrendo porque quer, porque você não abre o seu coração, porque você não é honesto com Deus. Amém, Deus. Quero acabar com o Salmo, que é o Salmo 24. Abra lá comigo. E veja o que é que Davi diz para nós hoje. E eu estou já terminando o meu sermão. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude,
o mundo e aqueles que nele habitam. Como você não entendeu, eu vou ler de novo outra vez. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Por outras palavras, quem pode chegar a Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Você entendeu este salmo? Só aquele que abre o seu coração, só aquele que se humilha a si mesmo perante Deus, só aquele que se desprende de tudo aquilo que sabe e tudo aquilo que tem, é que pode chegar à presença de Deus. Portanto, meu amado irmão, a minha oração é que você tenha a consciência de quem você é, do modo em que você está hoje. Porque se você verdadeiramente, e eu acredito que sim, você quer adorar a Deus, você quer louvar a Deus, você quer seguir uma vida santa cristã, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Essa arrogância, esse egocentrismo, esse eu sou mais que tudo, não levam a Deus. Antes, pelo contrário, Jesus diz, esse vai para casa injustificado, ou seja, está a se enganar a si próprio, não chega a lado nenhum. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Que Deus nos ajude a mudar o nosso caráter dia após dia. Esse é o objetivo. O objetivo de virmos à igreja não é fazermos número, porque tanto pode estar um como podem estar 1000. Se todos não se abrirem, se calhar só um é que vai justificar para casa. Os outros 999 ficaram enganados em si próprios. Você está a entender isto? Amém? Fica de pé. Ó Deus, se propício a nós, pecadores. Olha para os nossos corações, meu Pai. Tantas vezes falhamos nesta área, Senhor. Tantas vezes, Senhor, dissemos, eu sou bom, eu sei, eu faço mais, eu sou melhor. E dessa forma, Senhor, nos enganamos a nós próprios. Não aos outros, nem a Ti, mas somente a nós. Nesta hora, Senhor, quero te pedir que nos dês, Senhor, um coração contrito. Que nos retires, Senhor, este coração de pedra, este coração farisaico. E nos dês um coração publicano, Senhor. Um coração de carne. Perdoa-nos, meu Pai, as nossas arrogâncias. Perdoa-nos, meu Pai, os nossos pecados. E nos ensina, Senhor, dia após dia, a humildade que Cristo veio nos ensinar ao longo do tempo que andou nesta terra e mediante aquilo que Ele deixou escrito, que é a Tua Palavra. Tu possas ser, Senhor, misericordioso com cada um de nós, perdoando, Senhor, estas grandes falhas que nós temos tido, e que nós sejamos homens e mulheres limpos como um espelho para refletir a Tua glória ao mundo. É em nome de Jesus que eu oro assim, Senhor, acreditando que assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória, e que Deus vos abençoe.